Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agora Agro e você vai ver a partir de agora. Saiu um novo documento da OCDE e também da FAO falando sobre produção de alimentos no planeta. Novos adidos agrícolas irão para Peru, Singapura e Reino Unido. Mercado do boi gordo começa a dar sinais de firmeza em quase todas as regiões do país. Você vai ver também como produzir o mini milho, uma iguaria que pode render lucros, principalmente para o pequeno e médio produtor. Frio faz aumentar a oferta de bovinos para o abate. E você vai ver também que planejar a vida pessoal e da empresa é muito importante. O Agora Agro já está começando. De estudos mundiais relevantes, vale destacar o novo relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e também da FAO, que é a agência da ONU para a Agricultura e Alimentação, que estão reforçando o papel das Américas na produção e exportação de alimentos. Esse estudo, ele coloca que a América Latina e o Caribe devem passar de 23% para 25% das crescentes exportações mundiais do agronegócio até 2028. Divididas pelas principais commodities, em 10 anos, o açúcar cresce 7%, arroz 24%, trigo 23%, oleaginosas 40%, carne bovina 57%, frango cresce 27% e suínos cresce 33%. Impulsionados por este aumento de exportações, a produção de cereais deste grupo de países crescerá 22%, puxando para cima a média mundial de crescimento prevista em 15%. A produção mundial vai atingir por volta de 3 bilhões de toneladas. Nas carnes, a nossa região, o Brasil, também deve crescer por volta de 16%, acima do crescimento mundial de produção, prevista em 13%, ou seja, bem mais que a média mundial. O Peru, Singapura e o Reino Unido, eles ganharão postos de atuação de adidos agrícolas junto às representações diplomáticas brasileiras no exterior. Também foi alterado o número de vagas de adidos de 3 para 2 na China e de 2 para 1 na Rússia, permanecendo o total de 25 adidos agrícolas brasileiros no exterior em 23 países. As medidas e alteração no número de posições de adidos agrícolas estão na portaria interministerial assinada agora recentemente pela ministra Tereza Cristina, da Agricultura, e também pelo ministro embaixador Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. Com a inclusão do Peru, que é um dos países importadores de produtos agrícolas brasileiros, a função desse novo adido agrícola vai poder ampliar ainda mais a relação entre Peru e Brasil, considerando a proximidade geográfica e o fortalecimento das relações bilaterais. Bom, o mercado do boi gordo, ele iniciou a última terça-feira, dia 6 de agosto, com preços firmes. E de lá para cá a coisa tem andado até que bem. Em Mato Grosso, a dificuldade de encontrar animais por parte das indústrias pressionou os preços para cima nas regiões norte e sudoeste do estado. A arroba do boi gordo, ela ficou cotada em R$ 137,50 à vista, R$ 141,50 respectivamente, a prazo livre de fundo rural. Esse também foi o caso de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul. Na região, as escalas de abate giram em torno de 4 dias e o preço do boi gordo ficou em R$ 144,50 a prazo, também livre de fundo rural. Já em São Paulo, apesar da estabilidade nos preços, a oferta reduzida começou a ser sentida. E agora vamos ver como anda o tempo e a temperatura para hoje em todas as regiões produtoras do nosso país. A região norte, nós vamos ter chuva no Amazonas, Amapá e Roraima, tempo nublado e parcialmente nublado, com pancadas de chuva no Pará e demais regiões
nós vamos ter aí tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima 28 graus, mínima 13, umidade relativa do ar de 95% a 15%. Região Nordeste, chuva isolada na maioria das regiões nordestinas, o tempo parcialmente nublado a claro nas demais áreas da região. Temperatura máxima 38 e a mínima 13 graus, umidade relativa do ar de 90% a 15%. Região Centro-Oeste, tempo nublado no Sudoeste e Sul do Mato Grosso do Sul. Demais áreas, tempo claro a parcialmente nublado. E nós vamos ter aí a presença de névoa seca. Temperatura máxima 37 graus, a mínima 6 graus. Umidade relativa do ar de 90% a 15%. Região Sudeste, chuva no Rio de Janeiro e Espírito Santo. E tempo nublado a parcialmente nublado com chuvisco em São Paulo. Probabilidade de chuva isolada em Minas Gerais. Tempo claro a parcialmente nublado nas demais áreas. Temperatura máxima 34 graus e a mínima 6 graus. Umidade relativa do ar 100% a 25%. E na região sul, nós vamos ter geada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. No restante das regiões, tempo nublado a parcialmente nublado. Temperatura máxima 25 graus, mínima menos 2 graus. Umidade relativa do ar de 95% a 20%. E depois do intervalo, você vai ver que produzir o mini milho, uma iguaria que pode render lucros, principalmente para o pequeno e médio produtor. E eu vou conversar também sobre gestão de pessoas. É um minutinho só, eu volto já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu conversei com uma pesquisadora da Embrapa e nós falamos sobre uma cultura conhecida milenarmente e que pode gerar boas divisas para você que é produtor rural. Confira. Eu vou conversar agora com Luísa Tavares. A Luísa, ela é pesquisadora da Embrapa e nós vamos falar sobre milho. Só que o milho que nós vamos falar é aquele milho para salada, é o mini milho. Quando você vai ao supermercado e vê o milho num vidrinho, aquele milhozinho que serve para fazer salada, você às vezes fica perguntando, puxa, como é que é o tamanho desse pé, que jeito que planta isso aqui, como é que produz isso aqui? E esse mini milho, na verdade, é igual, plantado igualmente ao milho convencional, ao milho comum, aquele milho que você usa para fazer pamonha. É mais ou menos por aí? Isso mesmo. As diferenças básicas com o milho convencional é no sistema de produção. Por quê? Nós adensamos essa lavoura, colocamos dentre 150 e 180 mil plantas de milho por hectare, ao invés de 60 mil, por exemplo, no milho convencional. Isso faz com que a gente consiga produzir mais por área, visto que esse mini milho ele é considerado uma hortaliça. A sua colheita é feita manualmente, ele na verdade é o sabuguinho do milho. Então a gente faz com isso todo o processo para ele ser consumido na culinária. Quer dizer, resumindo tudo isso que você falou, a gente planta o milho normalmente, igual planta comum, o milho, só que quando ele começa a crescer, você não deixa ele avançar, você não deixa ele chegar no ponto de colheita, você vai e colhe antes, colhe ele filhotinho. Justamente, essa é a intenção. A gente faz o adensamento da lavoura para colher ele logo que sai a espiguinha, que a gente fala, e quando a gente colhe a primeira espiguinha, quebra a dominância apical da planta. Então, aquela mesma planta vai produzir de 3 a 4 espiguinhas. Então, na agricultura familiar, é um processo muito interessante que o produtor vai ter condição de fazer uma venda no mercado local. Essa seria uma espiga de uma lavoura convencional de milho verde. No ponto ideal de consumo de milho verde, foi produzida numa densidade de aproximadamente 60 mil plantas. Diferentemente dessas espigas, nesses pontos que elas estão, para serem colhidas para a produção de mini milho, quando ocorre o florescimento feminino por volta de 60 dias. Quer dizer, então, que essa daqui já é um mini milho com 60 dias que eu posso colher e colocar dentro do vidrinho para vender? Justamente. Nesse ponto, quando a espiga está entre 4 e 12 centímetros, seria o ponto ideal de colheita para serem acondicionadas ou conservadas para o consumo final pelo consumidor.
Esses são espigas recém-colhidas para a produção de mini milho. Aqui a gente observa o padrão ideal para comercialização. As espigas são colhidas, como a gente falou, por volta de 60 dias e após acondicionadas em refrigeração, é feito o processo de espalhamento e depois acondicionamento, que pode ser em bandejas ou então em conserva, como está aqui. A Embrapa colabora com o produtor na produção de mini milho também na elaboração de materiais de publicação. Então nós temos desde materiais para o cultivo do mini milho, para o processamento e também de receitas para a utilização do mini milho. Todo esse material está disponível na internet. Este seria um dos materiais de publicação que nós disponibilizamos do cultivo do mini milho. Então veja que nós explicamos passo a passo dessa produção, desde o plantio, desde os tratos culturais, transporte, colheita e também o processamento mínimo desse material na sua casa e também visando a comercialização. É por isso que eu falo que nesse país, nesse Brasil nosso, nós temos condição para tudo, basta querer. Esse trabalho que a Luísa faz, que a Embrapa desenvolve, é um trabalho sensacional, principalmente para pequeno e médio produtor, porque o mercado existe, né, professor? Isso mesmo, o mercado local é muito importante, principalmente se tratando de Goiás, onde nós temos a maior produção de milhos especiais, que a gente chama esse tipo de milho, onde a gente tem grande variedade de milho verde, de milho doce e o mini milho. Quando eu planto milho, quanto tempo depois que eu posso ir lá e colher o mini milho? Ou vai pelo visual? Não, é mais ou menos 60 dias. Pode variar de acordo com condições climáticas, mas é assim que sai o florescimento feminino, a gente colhe a espiguinha, então em volta de 60 dias. Só o que acontece? Quando a gente colhe essas espiguinhas ainda menores, a planta vai ficar na lavoura e esse resíduo pode ser aproveitado inclusive para alimentação animal. E esse milho, esse mini milho tem um mercado, tem uma aceitação muito grande, né? Ele tem aceitação grande, tem sido mais consumido nos últimos tempos porque o pessoal tem conhecido mais. Então a gente hoje já encontra em supermercados, em restaurantes, né, nas saladas e também para fazer outros pratos quentes, acompanhando carnes, por exemplo. Ele tem sido muito utilizado. Bom, e você me falou que assim que eu faço, vamos dizer, a primeira colheita, que eu vou lá e colho a espiguinha, eu deixo esse pé de milho, ele vai produzir novamente, não vai? Ele vai produzir outras espiguinhas porque nós falamos sobre a quebra da dominância apical. Então, numa mesma planta, a gente vai colher de 3 a 4 vezes, num espaço de tempo entre cada colheita de 3 a 4 dias. Então, por isso a importância da mão de obra e por isso essa cultura do mini milho ser tão apropriada para a agricultura familiar. Bom, isso significa dizer que o mini milho, além de gerar receita para você, de dar trabalho para você, dá trabalho para muito mais gente. Bom, a entrevista que você acabou de ver sobre produção de mini milho é uma técnica que você, que é pequeno ou médio produtor, pode aplicar aí na sua propriedade, com certeza absoluta. Mercado tem, é um nicho muito bom e você pode ter um faturamento maior na sua propriedade e também gerar empregos. E depois do intervalo, eu vou conversar com uma especialista em RH, recursos humanos, e nós vamos falar sobre gestão de pessoas. É um minutinho só e eu volto já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Tânia Leal Segurado. A Tânia é especialista em RH, recursos humanos, e nós vamos falar de um tema importante que interessa a empresários, interessa a dona de casa, estudante, produtor rural. Nós vamos falar sobre gestão de pessoas. Tânia, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. É uma honra tê-la aqui, uma pessoa que entende muito dessa área, para falar de um tema interessante. Muito obrigado, ok? Eu que agradeço o convite e desejo todo sucesso nessa nova sua caminhada. Nessa nova empreitada. Exato. Tânia, gestão de pessoas, falando num português claro, é difícil de fazer, né?
E cada vez mais isso se torna complexo no sentido de que as pessoas hoje detêm muita informação. Então, os profissionais que trabalham com gestão de pessoas e as empresas precisam se equiparar nessas demandas, né? As pessoas hoje têm muito acesso à informação e elas precisam utilizar essa informação em benefício de alcançar os objetivos das empresas. São as pessoas que alcançam os objetivos. Não adianta planejamento, não adianta infraestrutura, não adianta recurso, se as pessoas não estiverem engajadas para conseguirem esses objetivos. Ô, Tânia, eu tenho que saber da onde que eu quero sair, para onde eu vou chegar. Exato. E é claro que nesse caminho, nesse percurso, muita coisa acontece. Coisa boa e coisa ruim. Coisa que se planejou e coisas que não foram planejadas. Hoje, para uma pessoa estar preparada para enfrentar o mercado, não importa se ele é um produtor rural, se uma dona de casa não tiver uma boa gestão, ela afunda a casa. Exatamente. E nós sabemos, eu tenho certeza absoluta, que a maioria das donas de casa são pessoas que têm um conhecimento, um controle administrativo muito grande. Invejável. Invejável. E faz inveja a muito empresário grande, que geralmente são assim, ligeiramente desorganizados. E pessoas também, a pessoa em si, ela tem que ser uma pessoa que ela tem que encarar a vida dela como uma empresa. Ela tem que ganhar dinheiro, ela tem que viver. Exatamente. Senão, não vira nada. É mais ou menos por aí? E tudo começa com planejamento. Sim, claro. Em qualquer trabalho, em qualquer processo dentro de casa, se nós não nos planejarmos e não conduzirmos os recursos que nós temos disponíveis da maneira correta, nós fatalmente vamos chegar num desequilíbrio, quer seja dentro das empresas, quer seja na nossa vida pessoal. É sempre planejamento, execução bem feita, acompanhamento daquilo que se planejou. E gastar pouco. E medição, ou seja, as métricas. Como é que estão meus indicadores? Eu estou gastando mais do que eu ganho? A empresa está adequando os recursos e as pessoas àquilo que são seus objetivos? Então, é acompanhamento sempre. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que nós temos que observar é medir. É quantificar aquilo que entra, aquilo que sai. Exato. Porque a maioria das pessoas hoje estão mais com problemas financeiros do que com outros problemas. E se não souber administrar, afunda e afunda feio, né? E em qualquer empresa de qualquer porte, em qualquer segmento, agronegócio, aonde quer que seja, o acompanhamento e o equilíbrio do que se planejou e do que se executa é fundamental. Eu venho observando muito, Tânia, principalmente na área rural, muita gente reclamando, não está dando lucro, tal. Às vezes você não parou para observar o que está sendo feito de certo ou errado. Porque eu tenho certeza absoluta, independente do tamanho da sua propriedade, você tem que colocar na sua cabeça que aquele pedacinho de terra que você tem é uma empresa. E essa empresa tem que gerar lucro. E para dar lucro, você tem que fazer mais ou menos as coisas mais ou menos planejadas. Porque senão também você vai trabalhar e não vai virar nada. E esse planejamento sempre contando com pessoas, né? Como eu disse anteriormente. São as pessoas que executam, que fazem, que acontecem. E essas pessoas precisam estar sistematizadas dentro de um progresso, dentro de um planejamento, dentro de uma visão de futuro. E hoje as pessoas querem dar sentido para o seu trabalho, não é só a remuneração. A gente quer saber como é que o meu trabalho contribui. E também a gente tem que viver um pouco, né, Tânia? Exato. E planejando é muito mais fácil. Exato. Tânia Leal Segurado, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Pode ter certeza absoluta que você virá novas vezes aqui, ok? Eu agradeço e novamente desejo muito sucesso. Se Deus quiser, nós vamos ter. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Todo aquele que se propõe a comprar alguém sempre estará disposto a se vender também. Um grande abraço, e até o próximo programa.